E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, vamos deixar um like, vamos se inscrever no canal, vamos curtir o vídeo. Ah, Yasmin, eu não quero fazer agora, eu quero fazer depois. Não, você vai fazer agora. Por quê? Porque você vai fazer agora. Porque senão depois você esquece. E você sabe que você se esquece. Você sabe disso muito bem. E quando você começa a fazer suas tarefas diárias, aí vai lavar um caminhão, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai varrer um castelo, vai fazer mil e uma maravilhas e vai esquecer de me dar esse biscoitinho maravilhoso que vocês me dão, tá bom? Eu preciso muito, gente, disso, pro canal crescer cada dia mais, ter mais visualização, para me ganhar um dinheirinho, para me poder voltar para minha casa. Isso mesmo. E o que teremos hoje? Hoje teremos o quê? Casos de família. Gente, eu achei essa história o quê? Eu achei... eu não vou dar spoiler agora, eu vou falar no fim do vídeo, mas eu achei essa história muito bonita, achei ela muito bem escrita. Vai ter aí um impasse, um pequeno impasse entre as irmãs, mas elas realmente se amavam mesmo, se amavam. E o final foi um pouco triste, mas a história é muito, muito bonita. Eu quase chorei, a lágrima deu ré, mas ela voltou. No final do vídeo eu venho aqui comentar com vocês sobre o que eu achei com a história, porque eu tô percebendo que vocês estão gostando disso, estão gostando de saber minha opinião. Mesmo eu às vezes não falando coisa com coisa, vocês gostam de escutar os meus devaneios, né? Tchau. Minha irmã Chloe havia sido marcada por um relacionamento terrível no passado, e há muito tempo estava convencida de que todo homem na Terra era podre até o âmago. No dia em que levei Ethan Carter para conhecê-la, ela não conteve as palavras diretas assim que os dois se encontraram. Ele é igual a qualquer outro cara, vai acabar traindo você mais cedo ou mais tarde. Puxei silenciosamente a barra da camisa dela para debaixo da mesa, esperando acalmá-la. Ethan não perdeu a calma nem ficou na defensiva. Manteve o olhar firme sobre Chloe, pronunciando cada palavra de forma lenta e deliberada. Se eu algum dia trair a Luna, que eu perca tudo o que possuo. Chloe apenas soltou um riso debochado. Vamos ver como isso vai funcionar para você. O relacionamento entre os dois ficou frio depois daquele dia, deixando-me presa de forma estranha entre eles. Meses depois, saí para uma missão de trabalho de 6 meses em Harborview City. Na noite anterior ao voo de volta para casa, estava deitada na cama navegando pelo Confess Talk, uma plataforma anônima onde os usuários compartilhavam segredos pessoais. Um novo post chamou minha atenção. O título dizia: Eu me apaixonei pelo namorado da minha irmãzinha. O que eu faço? A seção de comentários estava cheia de mensagens mordazes. Então vi uma resposta de uma conta descartável. Não ataquem ela, pessoal. Isso não é culpa dela. Fui eu quem a perseguiu primeiro. Ela parece tão durona, mas no fundo é incrivelmente frágil. Quanto mais vejo esse lado dela, mais meu coração dói por ela. Meus dedos pararam sobre a tela e acessei o perfil daquela conta por instinto. Havia apenas uma postagem, um vídeo curto de um gato. O gelo percorreu minhas veias e comecei a tremer incontrolavelmente. Aquele gato era exatamente o filhote que Ethan havia me dado. Dei zoom no vídeo várias vezes, analisando cada pequeno detalhe. Cada quadro confirmou o que eu já temia. Era o mesmo gato pelo qual Ethan enfrentou uma forte nevasca para me entregar exatamente à meia-noite, no dia do meu aniversário, no primeiro ano em que começamos a namorar. Ele chamou o filhote de alegria, dizendo que esperava que ele trouxesse alegria para todos os dias da minha vida. Uma sensação sufocante de absurdo me invadiu, deixando-me ofegante. Saí do perfil e voltei ao início da postagem no Confess Talk, que havia sido publicada apenas 1 hora antes. Na primeira vez que o conheci, eu o odiei instantaneamente. Já tinha sido traída antes, então não tinha nenhuma boa vontade em relação aos homens. Mas ele tratava minha irmã muito bem. Luna tinha o estômago sensível, então ele anotava todas as coisas que ela gostava e todas as suas restrições alimentares nas notas do celular. Não importava se ela trabalhasse até tarde. Ele sempre aparecia para buscá-la. Ele decorou cada coisinha de que ela gostava. A foto de perfil dele, o feed das redes sociais e a foto do banner eram todas fotos da minha irmã. Mordi o lábio com força, sentindo um gosto amargo e metálico preencher minha boca. Ethan sempre foi incrivelmente bom comigo. Ele sempre sabia quando minha menstruação estava chegando e nunca saía de casa sem ibuprofeno e adesivos térmicos na bolsa para quando as cólicas aparecessem. Uma vez eu estava dobrada de dor por causa de uma cólica menstrual intensa no meio da noite, e ele reservou o primeiro voo noturno disponível apenas para correr até mim e trazer remédios. Ele se lembrava de cada comentário casual que eu fazia e fazia questão de colocá-los em prática no dia seguinte. Ele era um ateu completo, mas se ajoelhava na capela do bairro para rezar pelo meu bem-estar, apenas por mim. Sempre me considerei sortuda por ter encontrado o namorado mais perfeito do mundo inteiro. Com as mãos trêmulas, rolei mais para baixo no tópico. Depois que Luna saiu para fazer seu estágio fora da cidade, ela me disse que eu poderia ligar para Ethan se precisasse de alguma coisa, jurando que ele era confiável. Jurei que nunca entraria em contato com ele, não importava o que acontecesse. Uma noite, houve uma chuva torrencial e uma lâmpada da minha casa de repente se apagou. Tenho muito medo do escuro e liguei para a linha de manutenção da Associação de Moradores, mas ninguém atendeu fora do horário de expediente. Não tive escolha a não ser procurar o número de telefone que Luna havia deixado e ligar para ele. 30 minutos depois, ele apareceu na minha porta, encharcado da cabeça aos pés. Ele sorriu e disse: Chloe.
Acho que até você tem coisas que a assustam. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Algo que eu não consegui nomear. Eu me lembrava daquela noite claramente. Ethan falava comigo todos os dias, sem falhar, e tínhamos feito uma videochamada naquela noite. Ele mencionou o incidente por vontade própria. Sua irmã age como se fosse destemida diante de tudo, mas tem um medo mortal do escuro. Ele falou sobre Chloe por horas, com uma risada carinhosa e indulgente o tempo todo. Naquela época, não pensei muito nisso. Apenas disse que ele precisava largar tudo para ajudar Chloe imediatamente caso ela tivesse algum problema. Depois disso, sempre que alguma coisa quebrava perto da minha casa, meu primeiro instinto era ligar para ele. Começamos a nos encontrar com muito mais frequência, e meu ódio por ele foi desaparecendo aos poucos. Ele começou a me esperar depois do trabalho, e depois, a me levar para fazer compras ou assistir a filmes tarde da noite comigo. Ele até aprendeu a cozinhar todas as minhas refeições favoritas, assim como havia feito com minha irmã, registrando minhas preferências e aversões no aplicativo de notas do celular. Eu disse a ele que era estranho conversar com ele enquanto meu rosto ainda era a foto de perfil dele, e ele imediatamente mudou para um ícone com um esquema de cores igual ao meu. Meus sentimentos por ele ficaram cada vez mais confusos e complicados. Aquela antiga foto de perfil foi a primeira foto que Ethan tirou de mim depois que começamos a namorar. Eu já havia provocado ele por causa disso naquela época. As pessoas não vão zoar você por usar meu rosto como foto de perfil? Ele beliscou minha bochecha, transbordando de orgulho silencioso. Minha namorada é tão linda assim, porque eu não deixaria todo mundo saber que você é minha. Ele manteve aquela foto como imagem de perfil por 5 anos inteiros, ignorando todos os comentários que as pessoas faziam e recusando-se a trocá-la por qualquer outra coisa. Quando ele finalmente mudou, perguntei o motivo, e ele descartou a questão como um simples ajuste relacionado ao trabalho. Eu acreditei completamente nele. Foi só por causa de um comentário passageiro de Chloe que comecei a perceber tudo. Lágrimas encheram meus olhos, borrando a tela do celular. Hoje à noite fomos ao cinema juntos. Quando os créditos começaram, ele de repente se virou para mim e perguntou: Chloe, você tem sentimentos por mim? Meu coração batia tão alto que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Então ele disse: queria ter te conhecido primeiro. Perdi o controle e o beijei, e ele não se afastou nem me empurrou. Eu me sinto nojenta por ter me apaixonado pelo namorado da minha própria irmãzinha, mas não consigo impedir esses sentimentos, por mais que tente. Minha irmã volta amanhã, e eu não faço ideia de como vou conseguir encará-la. Meu estômago se revirou violentamente, e uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Inclinei-me sobre a beirada da cama, arfando repetidamente, mas nada saiu. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos, e Chloe, 13. Ela assumiu todos os papéis parentais de que eu precisei ao longo da vida. Participava de todas as reuniões de pais e professores por mim, trançava meu cabelo todos os dias, e me explicou como usar um absorvente interno quando tive minha primeira menstruação. Enquanto outras crianças chamavam pela mãe e pelo pai, minha primeira palavra em qualquer situação de crise sempre era Chloe. Eu me esforcei para conquistar a aprovação dela quando comecei a sair com Ethan, porque no meu coração, minha irmã significava mais para mim do que uma mãe jamais poderia significar. Mas agora, a pessoa que eu amava mais do que qualquer outra neste mundo, e o homem em quem confiei de todo o coração, escondiam aquele caso bem debaixo do meu nariz. Parecia que meu coração estava sendo arrancado do peito. A dor era tão incapacitante que me encolhi na cama, choramingando baixinho. A postagem no Confess Talk explodiu rapidamente, gerando respostas cada vez mais agressivas. Nojenta. Você persegue o namorado da sua irmã e ainda se faz de vítima? Que nojo. Meu coração está com a irmãzinha. Seu familiar mais próximo e seu namorado estão escondendo tudo pelas costas dela. Isso deve ser absolutamente sufocante para ela. Se você não consegue se controlar, é melhor desaparecer. E que cara canalha. Por trás de cada comentário odioso, Ethan deixou uma resposta própria. Ela sofre mais e se odeia mais do que qualquer um de vocês imagina. Ninguém aqui tem o direito de julgá-la. Sim, eu sou lixo. Mas mesmo que eu seja o pior, vou defendê-la de qualquer jeito. Se eu tivesse conhecido ela primeiro, eu teria escolhido ela, sem dúvida. 1 minuto depois, a autora original atualizou o tópico com uma nova frase. Você está certo. Sou distorcida e horrível. Vou me afastar dele a partir de agora. Eu não posso perder minha irmã. Meu celular escapou das minhas mãos e bateu contra as tábuas do chão. Na noite anterior, eu estava transbordando de empolgação, contando as horas até poder voar para casa no dia seguinte. Agora, não fazia ideia de como deveria encarar qualquer um dos dois. As luzes brilhantes da cidade atravessaram a janela durante toda a noite, enquanto eu permanecia acordada até o nascer do sol, presa em um tormento sem fim. Depois de horas de agonia, indo e voltando sem conseguir me acalmar, arrastei minha mala e fui para o aeroporto. A mensagem de Chloe apareceu exatamente no horário. Luna, estarei esperando por você na saída de desembarque. Ethan enviou sua mensagem exatamente 1 minuto antes de eu embarcar no voo. Cuidado durante o voo. Estarei aqui esperando por você. Essa foi a única mensagem que ele enviou desde nossa ligação abrupta na noite anterior. No passado, ele me ligaria meia hora antes para me acordar, passando por uma longa lista de lembretes. Não esqueça sua identidade, confira sua bagagem, certifique-se de tomar café da manhã. Ele continuava me enviando mensagens durante todo o voo para saber como eu estava e garantir que tudo estivesse bem. Agora, tudo o que recebi foi uma frase curta e vazia. Não respondi. Desliguei o celular e fechei os olhos com força. Quando o avião pousou, avistei Chloe e Ethan perto da saída. Eles estavam a cerca de 2 metros um do outro, agindo como estranhos que mal se conheciam. Chloe usava uma maquiagem pesada e dramática, que mascarava qualquer sinal de que tivesse chorado na noite anterior. Era típico dela. Ela nunca deixava ninguém ver sua vulnerabilidade, nem mesmo eu. Ethan não correu para me cumprimentar com o entusiasmo ansioso que costumava demonstrar. Forçou um sorriso casual e sem graça. Foi até o porta-malas do carro e tirou um buquê de flores.
Bem-vinda de volta, Luna. No segundo em que ele estendeu as flores para mim, tanto Chloe quanto eu congelamos. Ele segurava rosas brancas, a flor favorita de Chloe. Bloqueei minhas emoções, obrigando-me a não desabar. Chloe só amava rosas brancas. E fui eu quem contou esse detalhe a Ethan desde o começo. Quanto a mim, o bafo de bebê era minha flor favorita. E ele nunca havia errado em todos esses anos. Ethan demorou um instante para perceber o que estava segurando. Rosas brancas. Um lampejo de pânico passou por seu rosto, e ele se apressou em disfarçá-lo com uma desculpa. Saí correndo esta manhã e peguei as flores erradas sem perceber. Depois vou comprar um buquê mais bonito para compensar. Enquanto falava, seus olhos se voltaram culpados para Chloe. Chloe não lhe deu atenção. Avançou diretamente e segurou minha mala. Vamos comer alguma coisa gostosa. No passado, nós três costumávamos sair juntos para comer até não aguentarmos mais. Eu, Chloe e Ethan. Mas cada palavra daquela postagem no Confess Talk continuava se repetindo incessantemente na minha cabeça. Forcei um sorriso discreto. Vocês dois podem ir para casa primeiro. Preciso passar no escritório. Ethan se aproximou de mim imediatamente. Então eu te levo até lá. Não! Recusei sem hesitar nem por um segundo. Minha reação foi rápida e intensa demais. Tanto Ethan quanto Chloe franziram a testa, os olhos se enchendo de confusão. Estendi a mão e peguei minha mala de volta de Chloe, mantendo a voz deliberadamente firme. A equipe está esperando que eu faça uma apresentação de trabalho. Só estarei em casa muito mais tarde. As sobrancelhas dele se franziram diante da minha explicação. Chloe ofereceu um sorriso gentil. Tudo bem, então vou preparar sua refeição favorita hoje à noite. Ethan também curvou levemente os lábios. Me avisa quando terminar. Eu vou te buscar. Dei um aceno superficial. Peguei minha mala, saí às pressas do aeroporto e chamei um táxi até o prédio do meu escritório. As paisagens familiares das ruas passavam borradas pela janela. Eu morava em Havenbrook Town havia 25 anos. Quase cada trecho daquela estrada guardava alguma lembrança ligada aos dois. Havia o restaurante de churrasco coreano na Maple Street. Chloe sempre me repreendia por causa do meu estômago sensível, proibindo qualquer coisa muito apimentada e me obrigando a pedir uma tigela de sopa de frango com macarrão toda vez que comíamos lá. Depois havia a cafeteria na Oak Avenue. Certa vez, Ethan ficou 3 horas inteiras na fila apenas para me dar um copo de edição limitada da coleção de Natal da Starbucks. E havia também o cinema comunitário. Nós três costumávamos alugar a sala para sessões à meia-noite e depois caminhávamos lentamente para casa juntos quando os créditos terminavam. Discutíamos o filme durante todo o caminho. Chloe o repreendia sempre que ele fazia algum comentário casual de que ela não gostava. Toda vez, Ethan levantava as mãos em rendição, repetindo que estava arrependido várias vezes. Depois, aproximava-se discretamente do meu ouvido e resmungava baixinho. Sua irmã é tão feroz. Aqueles dias foram genuinamente felizes. Maravilhosamente felizes. Voltei ao presente apenas para perceber que meu rosto estava coberto de lágrimas. O taxista me olhou pelo retrovisor. Ei, querida, toda fase difícil passa eventualmente. Você só precisa manter os olhos voltados para a frente. Sorri sem jeito e enxuguei as lágrimas das bochechas. Quando chegamos em frente à torre onde ficava meu escritório, paguei a corrida e saí do táxi. Olhei para o alto edifício, respirando fundo. Eu havia sido temporariamente transferida para uma equipe de projeto em Harborview City, durante meu estágio de 6 meses. Graças ao meu bom desempenho por lá, meu gerente já havia tentado me convencer a aceitar uma missão confidencial de longo prazo no exterior. Eu havia recusado naquela época. Ethan me dissera que queria que nos casássemos o quanto antes. Antes de eu partir para minha missão fora da cidade, havíamos combinado que visitaríamos algumas casas para escolher nosso futuro lar assim que eu voltasse. Agora, não havia mais necessidade de procurar uma casa para nós. Mas eu estava determinada a me inscrever naquele projeto no exterior, afinal. Entrei no escritório justamente quando meu gerente saiu de uma sala de conferências carregando uma pilha de documentos. Ele ficou surpreso ao me ver. Luna, achei que você só voltaria amanhã. Cheguei mais cedo. Forcei um sorriso. Gostaria de me candidatar àquela missão no exterior de que você falou. O rosto do gerente se iluminou instantaneamente. Sério? Venho te apresentando essa oportunidade há séculos, e você continuava recusando. O que fez você mudar de ideia? Será que eu realmente havia tomado aquela decisão? No fundo, ainda não conseguia acreditar que Chloe e Ethan haviam me traído daquela maneira. Mas compreendi uma verdade clara. Algumas coisas não precisavam ser compreendidas. Só precisavam ser aceitas. Israel Reddit. Assenti firmemente. A expressão do gerente ficou séria. Esta missão é ultra secreta. Se aceitar, ficará no exterior por 3 anos, sem viagens de volta aos Estados Unidos e sem contato com a família. Tem certeza de que está preparada para isso? Estou. Posso fazer isso. Estou preparada para partir amanhã de manhã. Já eram 10 horas da noite quando saí do prédio do escritório. Ethan estava encostado no carro, fumando um cigarro, com incontáveis bitucas espalhadas pelo asfalto aos seus pés. A brasa carmesim brilhava sobre seu rosto, enquanto sua testa permanecia fortemente franzida. Durante nossos 5 anos de relacionamento, eu só o havia visto fumar 2 vezes antes. A primeira foi logo após nossa formatura na faculdade. Os pais dele o pressionavam a voltar para sua cidade natal por causa do trabalho, enquanto tudo o que eu queria era permanecer naquela cidade para cuidar de Chloe. Naquela época, Ethan fumou cigarro após cigarro, até finalmente decidir ficar comigo. Agora eu me perguntava que escolha ele estava considerando desta vez. Eu não queria pensar nisso. No segundo em que me viu, apagou o cigarro e veio pegar minha mala. Primeiro dia de volta e você já está presa fazendo hora extra? Sua empresa realmente não te dá descanso. Dei uma resposta sem graça. Eu tinha muito material para concluir para a apresentação. Ele abriu a porta do passageiro e me abaixei para entrar. Um perfume fraco e familiar chegou ao meu nariz. Era o perfume característico de Chloe. Fiquei tensa imediatamente. Meu olhar desceu para o espaço entre as almofadas do assento. Havia um protetor labial caído ali. Era um presente que eu havia comprado para Chloe no mês passado. Ethan deu a volta até o banco do motorista e congelou por um instante ao ver o protetor labial na minha mão.
O silêncio pairou pesado dentro do carro por 2 segundos. Então ele forçou uma risada casual. Sua irmã deve ter deixado isso aqui quando saiu comigo mais cedo. Vou entregar a ela depois. Mantive os olhos fixos no protetor labial. Enquanto eu estava fora, minha irmã costumava andar no banco do passageiro ao seu lado? O movimento dele ao alcançar o cinto de segurança parou. Ele se virou para me olhar, com os olhos escuros e indecifráveis. Então levantou a mão e bagunçou meu cabelo, soltando uma risadinha suave. Você está com ciúmes da sua própria irmã agora? Que monstrinha de olhos verdes. Não retribuiu o sorriso. Seu tom mudou, assumindo uma sinceridade cuidadosa. Você vivia dizendo que queria que eu me desse melhor com sua irmã, por isso de vez em quando ela pega carona comigo. Ele acrescentou rapidamente. Se isso te incomoda, não vou mais deixar que ela se sente na frente. Eu não queria ouvir mais uma palavra das desculpas dele. Fechei os olhos com força. Estou exausta. Ele estudou meu rosto por 2 segundos inteiros antes de falar novamente. Você viu alguma coisa na internet ontem à noite? Abri os olhos e encontrei os dele. Ver o quê? Ele ficou em silêncio por um momento, e então soltou uma risada leve. Nada, na verdade. Você parece muito abatida, e seus olhos estão todos vermelhos. Fechei os olhos novamente. Eu estava muito animada ontem à noite e não consegui dormir. Ele ligou o motor e balançou a cabeça com um suspiro. Você realmente ainda é uma criança. Estendeu a mão e ajustou o termostato, aumentando a temperatura em 2 graus acima do normal. Chloe sempre pedia que ele aumentasse o aquecimento em 2 graus quando andava conosco. Ela era extremamente sensível ao frio. Quando chegamos em casa, Chloe já estava esperando na porta da frente. Você deve estar morrendo de fome. Vá se lavar e depois venha comer. Entrei diretamente. A mesa de jantar estava coberta com todos os meus pratos favoritos. Afundei no meu lugar de sempre sem pensar. Chloe sentou-se à minha esquerda e Ethan ficou à minha direita. Ao mesmo tempo, os dois estenderam os garfos para colocar comida no meu prato. Luna, suas costelas favoritas com cobertura de mel. Suas asinhas de búfalo apimentadas favoritas. Por um instante, deixei-me acreditar que tudo ainda estava como antes. Mas a realidade me atingiu com força. Nada jamais seria como antes. Uma tempestade de perguntas não ditas se acumulava em minha garganta. Queria dizer que havia lido todas as postagens do Confess Talk. Queria gritar e perguntar por que eles haviam feito aquilo comigo. Ainda assim, cada pergunta morreu em meus lábios, pesada demais para ser pronunciada em voz alta. A refeição inteira tinha gosto de cinzas em minha boca. Por fim, Chloe levantou a taça de vinho em minha direção. Luna, gostaria de fazer 3 brindes hoje à noite. Ela bebeu o primeiro copo de uma só vez. Primeiro, bem-vinda de volta, Luna. Segundo, um brinde para você subir cada vez mais alto e ir cada vez mais longe em sua carreira. Ela lançou um olhar de soslaio para Ethan antes de erguer a taça para o terceiro brinde. Terceiro, você e Ethan estão juntos há tanto tempo. No começo, eu era totalmente contra o relacionamento de vocês, mas acabei mudando de ideia. Vamos achar um momento para vocês dois ficarem noivos. Ethan Carter congelou exatamente onde estava sentado. Após um breve silêncio, levantou o copo de água e ofereceu um sorriso leve. De onde isso veio do nada? Não é do nada. Chloe pousou a taça de vinho. Vocês dois estão juntos há 5 anos, e Luna já tem 25. Está na hora de vocês oficializarem isso. Vocês dois deveriam ir procurar alianças de noivado e escolher um vestido de noiva amanhã. Ethan desviou o olhar e então colocou mais comida no meu prato. Estou atolado em um projeto com um prazo apertado no trabalho agora. Podemos adiar as conversas sobre casamento até essa correria no trabalho passar? Não, é amanhã, sem exceções, insistiu Chloe firmemente. Ethan encontrou o olhar dela, sua expressão contida e tensa pela emoção. Chloe o encarou de volta, lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Coloquei meu garfo sobre a mesa e me levantei. Podemos conversar sobre isso depois. Estou fazendo a transição para um novo projeto e também estou atolada de trabalho. Estou satisfeita. Aproveitem o resto do jantar, vocês dois. Retirei-me para o meu quarto e desabei, sem forças, sobre a escrivaninha. Gritos abafados vieram do quintal, seguidos pouco depois pelo estrondo seco da porta da frente. O silêncio tomou conta de toda a casa. Meu celular acendeu. Uma mensagem de Ethan apareceu na tela. Luna, eu não estava tentando esconder nada de você antes. Estou realmente sobrecarregado com o trabalho agora. Quando esse projeto terminar, podemos ficar noivos, procurar os vestidos de casamento e escolher as alianças juntos, está bem? Segurei o celular por um longo tempo antes de digitar uma única resposta simples, um rum. Fiquei acordada até as 2 da manhã, quando passos distantes e o som de outra porta se fechando silenciosamente ecoaram lá embaixo. Saí da cama e segui em silêncio o barulho que vinha do lado de fora. Perto do parque comunitário, consegui ouvir as vozes exaltadas de Chloe e Ethan discutindo. Nada jamais pode acontecer entre nós. Nunca. Você precisa pedir a Luna em casamento amanhã. Não posso me casar com ela agora. Não quando você é a única coisa em que consigo pensar ultimamente. Ethan deu um passo à frente e segurou Chloe pelo braço. Eu mesmo vou contar tudo para ela. Vou assumir toda a culpa. Vou suportar sozinho todo o ódio e toda a raiva da Luna. Apertei as palmas das mãos com força e comecei a caminhar em direção a eles. No segundo seguinte, a voz de Chloe falhou, desmoronando em meio às lágrimas. Vou admitir que desenvolvi sentimentos por você. É só porque você foi a primeira pessoa que cuidou de mim. Quando nossos pais morreram, Luna tinha apenas 8 anos, e eu não tive escolha a não ser criá-la. Ao longo dos anos me acostumei a cuidar de todo mundo. Aprendi a carregar cada fardo sozinha, a engolir todas as minhas lágrimas e suportar tudo sozinha, porque eu sou a irmã mais velha. É por isso que não posso machucá-la. Prometi que a protegeria pelo resto da vida. Congelei no meio do caminho. As memórias me inundaram, levando-me de volta ao ano em que nossos pais morreram. Parentes distantes tentaram reivindicar a herança dos nossos pais, solicitando ao tribunal a tutela legal sobre nós.
Chorando, Chloe brandiu uma faca de cozinha para expulsá-los da nossa propriedade. Eu acordava chorando no meio da noite, e ela fazia o possível para me acalmar repetidas vezes, parecendo muito mais velha do que realmente era. Não tenha medo, Luna. Estou aqui, e nunca vou sair do seu lado. Ela aprendeu sozinha a cozinhar, limpar e cuidar de todas as responsabilidades domésticas na ausência dos nossos pais. Todas as manhãs, ela me deixava na escola antes de correr para suas próprias aulas. Se alguém tentasse me intimidar, ela nunca hesitava em me defender. Ela ainda era apenas uma criança naquela época, mas sustentou nossa família inteira sozinha. O vento noturno acariciou minhas bochechas, deixando-as frias e ardentes. Ainda assim, não consegui me obrigar a encará-los, muito menos a olhar nos olhos da minha irmã. Virei-me e voltei para dentro. Quando cheguei em casa, peguei minha mala e saí da casa onde havia morado por 25 anos. Na manhã seguinte, embarquei em um voo internacional com destino ao exterior. O avião voava alto entre as nuvens, e a luz dourada do sol era tão ofuscante que mal conseguia abrir os olhos. Recostei-me no assento e observei minha cidade natal diminuir a distância, lá embaixo. Parecia que alguém havia arrancado um pedaço do meu peito, deixando para trás uma dor oca e latejante. Recebi uma mensagem de Chloe pouco antes da decolagem. Luna, você já saiu para o trabalho? Você pulou o café da manhã de novo. Certifique-se de pegar alguma coisa para comer no escritório. Você sempre teve o estômago sensível. Não respondi. Quando o avião estabilizou, uma comissária empurrou o carrinho de bebidas pelo corredor e perguntou o que eu gostaria de beber. Pedi apenas um copo de água morna. Segurando o copo de papel entre as mãos, minha mente voltou ao inverno brutal que se seguiu à morte dos nossos pais. Eu havia tido uma febre muito alta no meio da noite. Uma forte nevasca rugia do lado de fora, e nenhum serviço de transporte por aplicativo estava funcionando por causa da tempestade. Chloe me carregou nas costas, caminhando quase 2 quilômetros até o pronto-socorro. Ela não tinha muita força, então precisava parar a cada poucos passos para recuperar o fôlego, reajustar meu peso sobre os ombros e seguir em frente novamente. Gemi desconfortavelmente contra suas costas. Ela continuava murmurando palavras suaves de conforto enquanto caminhava. Shh, Luna. Não tenha medo. Eu estou com você. Quando chegamos ao pronto-socorro, o casaco de inverno dela já estava completamente encharcado. Enquanto a médica começava a administrar o soro, Chloe se ajoelhou ao lado da cama do hospital e segurou minha mão com força, sem soltá-la durante toda a noite. Minha febre passou pouco antes do amanhecer. Quando abri os olhos, ela estava adormecida, caída na beirada da cama, com a testa franzida, e ainda segurando minha mão firmemente entre as suas. Movi-me um pouco, e ela acordou de repente. Seu primeiro reflexo foi colocar a palma da mão sobre minha testa para verificar minha temperatura. Sua febre passou. Ela soltou um longo suspiro de alívio, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Sorriu para mim, contendo com dificuldade as lágrimas que brilhavam em seus olhos. Eu disse que ia manter você segura. Nada de ruim vai acontecer com você enquanto eu estiver por perto. Durante todos aqueles anos, nunca tive medo de nada enquanto Chloe estivesse por perto. Fechei os olhos com força, e as lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Eu nem conseguia dizer exatamente por que estava chorando. Era pelo luto de todas as dificuldades que minha irmã havia enfrentado ao longo dos anos, ou pela vergonha de não ter tido coragem de confrontar as duas pessoas que eu mais amava. Provavelmente, eram as duas coisas. Tudo o que eu sabia era que aquela pequena família, aquela que Chloe havia lutado com unhas e dentes para proteger, nunca mais seria a mesma. Quando o avião pousou, céus estranhos e desconhecidos se estendiam do lado de fora da janela. Desbloqueei meu celular, que estava inundado por dezenas de mensagens não lidas de Chloe e Ethan. Mensagens de Chloe. Luna, você já comeu alguma coisa? Luna, por que você não responde minhas mensagens? O que você quer para o jantar hoje à noite? Luna, onde você está? Você não está em casa. Seu celular está indo direto para a caixa postal, e você não responde nenhuma das minhas mensagens. Luna, você está me assustando. Mensagens de Ethan. Luna, por favor, atenda o telefone. Luna, onde você esteve? Chloe e eu estamos muito preocupados com você. Você pode nos ligar? Li lentamente todas as mensagens. Então digitei uma única mensagem para Chloe. Chloe, fui designada para um projeto de longo prazo no exterior. Não se preocupe comigo. Por favor, cuide bem de você. Depois de enviar, virei o celular com a tela para baixo sobre meu colo. A ligação de Chloe chegou imediatamente. Israel, Reddit. Recusei sem atender. Ela enviou outra mensagem quase no mesmo instante. Que projeto é esse? Quanto tempo você vai ficar fora? Você acabou de voltar do estágio fora da cidade. Por que outra viagem para o exterior? Por que você não me avisou disso antes? Respirei fundo e escolhi não responder. Então, abri minha conversa com Ethan e digitei uma única frase, clara e definitiva. Ethan, estou terminando com você. Ethan congelou completamente no momento em que leu a mensagem. Então, olhou atordoado para Chloe. A Luna acabou de me dizer que quer terminar comigo. Chloe arrancou o celular da mão dele e encarou a mensagem brilhando na tela. Ethan, estou terminando com você. Era curta, simples e não trazia nenhuma explicação. Chloe engoliu em seco e levantou os olhos para ele, tomada pelo pânico. Por quê? Por que ela terminaria tudo assim do nada? Ethan franziu as sobrancelhas. Durante os 5 anos de relacionamento, Luna nunca havia mencionado terminar com ele. Aquela era a primeira vez. A voz de Chloe ficou tensa de nervosismo. Ela sabe o que aconteceu entre nós ontem à noite? No instante em que as palavras saíram de sua boca, seu rosto perdeu toda a cor. Tudo o que havia acontecido na noite anterior, no parque do bairro, desmoronou sobre ela de uma só vez. As coisas que Ethan dissera enquanto segurava seu braço. As palavras desesperadas e entrecortadas que ela gritara durante seu colapso. O vento frio da noite. O brilho tênue dos postes de luz. Nenhum dos dois havia parado para verificar se alguém poderia estar escondido entre as sombras das árvores próximas, observando tudo acontecer. Isso não pode ser.
respondeu Ethan, com a voz trêmula de incerteza. Foi tão tarde ontem à noite. Ela devia estar dormindo. Não tem como ter ouvido nada. Os dedos de Chloe começaram a tremer ao redor do celular que segurava. De repente, todo o comportamento estranho de Luna no dia em que havia voltado para casa começou a fazer sentido. Ela não correra para abraçar a irmã como sempre fazia. Seus olhos estavam vermelhos. E aquele sorriso forçado e vazio. Tudo se encaixava agora. Ela engoliu um soluço, enquanto novas lágrimas escorriam sem parar por suas bochechas. Ela nem se deu ao trabalho de nos confrontar. Não disse uma única palavra dura para nenhum de nós. Apenas arrumou as coisas e foi embora, deixando tudo para trás. Chloe encarou Ethan com um olhar amargo, carregado de ódio. Você não merece alguém como ela, Ethan Carter. Você não merece 5 anos do amor dela, e não merece... Ela se interrompeu no meio da frase, engolindo à força as palavras que não conseguiu terminar. A partir deste segundo, você e eu terminamos. Completamente. Depois que Chloe o mandou sair de casa, Ethan entrou no próprio carro e acendeu um cigarro. A fumaça preencheu a cabine fechada, ardendo seus olhos e fazendo-os lacrimejar intensamente. Ele não abaixou a janela. Permaneceu imóvel, com uma mão segurando o cigarro enquanto a outra apertava o celular com força. Na tela estava a última mensagem de Luna para ele. Apenas algumas palavras simples e diretas. Sua mente voltou à primeira vez em que vira Luna, durante a apresentação de talentos de outono no campus, quando estava no 3º ano da faculdade. Luna estava no palco, usando um simples vestido branco enquanto cantava uma música. 2 covinhas surgiam em suas bochechas sempre que sorria, deixando-a absolutamente encantadora. Naquele instante, pensou consigo mesmo. Se essa garota corresponder aos meus sentimentos, passarei o resto da minha vida tratando-a bem. Depois disso, fez questão de descobrir suas informações de contato, convidando-a para jantares e sessões de cinema sempre que podia. Ficava desesperado para vê-la em todas as oportunidades. Levou um ano inteiro tentando conquistá-la antes que ela finalmente aceitasse ser sua namorada. Luna era como um livro aberto. Nunca conseguia esconder o que sentia. Ela ria quando estava feliz e chorava quando estava magoada. Sempre que alguém a irritava, corria diretamente para os braços de Chloe e murmurava: Chloe, alguém falou coisas maldosas sobre mim. Algumas palavras gentis de conforto da irmã sempre eram suficientes para fazê-la se animar novamente. Ethan ainda se lembrava claramente da primeira vez que Luna o levou para casa para conhecer Chloe. Naquela época, ele havia declarado com absoluta convicção: se eu algum dia trair a Luna, que eu perca tudo o que tenho. E ainda assim, acabou traindo-a. O cigarro queimou até atingir seus dedos, trazendo-o de volta à realidade. Ele abaixou a janela e jogou as cinzas para fora. Seus pensamentos se voltaram para Chloe em seguida. No começo, ele a via apenas como a irmã mais velha de sua namorada. Só quando Luna partiu naquela viagem de trabalho, naquela noite tempestuosa e chuvosa, é que passou algum tempo a sós com Chloe, e percebeu que ela não era nem de longe tão forte e inabalável quanto aparentava ser. Gradualmente, começou a prestar mais atenção nela. Percebeu que Chloe suportava todas as dificuldades em silêncio. Nunca reclamava quando estava doente, nunca desabafava quando estava exausta, e nunca dizia nada quando era injustiçada ou magoada. Quanto mais tempo passavam juntos, mais forte se tornava o impulso protetor inexplicável que sentia por ela. No começo, convenceu-se de que aquilo não passava da consideração natural que um cunhado deveria ter pela irmã da namorada. Mas, aos poucos, começou a inventar desculpas apenas para conversar mais com ela, apenas para encontrar novas oportunidades de vê-la. Já não conseguia mentir para si mesmo sobre seus sentimentos. Ainda assim, nunca teve a intenção de machucar Luna deliberadamente. Dizia a si mesmo que conseguiria sufocar aqueles sentimentos confusos antes que Luna voltasse para casa, e que tudo poderia continuar normalmente. Ele se casaria com Luna e manteria limites apropriados e distantes com Chloe. Mas, depois daquela ida ao cinema, ele perdeu completamente o controle. Ethan abaixou a cabeça e enterrou o rosto nas mãos, sufocado pelo peso que pressionava seu peito. Depois de permanecer mergulhado em seu desespero por um longo tempo, finalmente ligou o carro. Sem querer, a pergunta que Luna fizera naquele dia voltou a ecoar em sua cabeça. Enquanto eu estava fora, minha irmã costumava ficar no banco do passageiro ao seu lado? Chloe estava certa. Luna provavelmente já havia descoberto tudo. Ele respirou fundo, tremendo. De repente, um carro surgiu em alta velocidade e avançou diretamente contra seu veículo, sem qualquer aviso. 3 anos depois. O projeto confidencial ao qual fui designada chegou a uma conclusão bem-sucedida. Durante o banquete de comemoração, minha gerente, Eleanor Hale, ergueu a taça em minha direção. Luna, você realizou um trabalho excepcional neste projeto. A empresa decidiu promovê-la a diretora e conceder um mês inteiro de licença remunerada. Sussurros de admiração e parabéns se espalharam por toda a sala. Levantei minha taça para retribuir o brinde. Obrigada, Eleanor, e obrigada a todos. Agradeço muito pela orientação e pela ajuda de vocês durante esses últimos 3 anos. Quando o banquete terminou, saí do hotel acompanhada de Eleanor. Ela sorriu e perguntou: Você tem algum plano de viagem para o seu período de folga? Ofereci um sorriso discreto. Estou pensando apenas em ficar em casa e descansar. Ela soltou uma risada suave. Lembro que você tem uma irmã mais velha, além de um namorado com quem namorou por 5 anos. Pensando bem, já seriam 8 anos no total, não? Vocês dois planejavam se casar tão cedo? Meu sorriso ficou rígido por um instante antes de eu forçá-lo de volta ao rosto. Eu ainda tenho minha irmã. Quanto ao namorado, terminamos há 3 anos. Eleanor piscou, surpresa, e então estendeu a mão para dar um tapinha gentil no meu ombro. Você ainda é jovem e tem muita vida pela frente. Há muitos homens bons que você ainda vai conhecer. Ela fez uma pausa antes de continuar. Descanse bem esta noite. Você tem um voo cedo amanhã. Depois de me despedir de Eleanor, voltei para o meu quarto de hotel. 3 anos antes, eu havia cancelado todos os meus cartões bancários.
trocado todos os números de contato que possuía e cortado completamente os laços com minha antiga vida para começar de novo. Não havia procurado Chloe uma única vez durante aqueles 3 anos. Eu não sentia ódio por ela, mas nunca consegui perdoá-la. Manter distância era a única escolha que eu conseguia suportar. E quanto a Ethan Carter? Eu quase nunca pensava mais nele. Eu havia acreditado que ele era a segunda pessoa que mais se importava comigo no mundo, ficando atrás apenas da minha irmã, alguém com quem eu poderia passar o resto da minha vida. No fim, percebi que os homens eram todos iguais. Só conseguia me culpar por ter confiado demais nele. Na manhã seguinte, embarquei no voo internacional de volta para casa. O avião subiu suavemente pelo céu, enquanto a luz dourada do sol atravessava a camada de nuvens. A cena era idêntica à que eu havia visto 3 anos antes. Desta vez, porém, não havia aquela dor vazia e incômoda no peito, como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado. Baixei a cortina da janela até a metade e fechei os olhos. Memórias indesejadas começaram a surgir inesperadamente em minha mente. Chloe ajoelhada diante da porta da frente, limpando meus sapatos. Ela segurando uma faca de cozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto expulsava aqueles parentes oportunistas de nossa propriedade, antes que pudessem tentar reivindicar nossa tutela e tomar a herança dos nossos pais. O olhar brilhante e orgulhoso em seu rosto quando viu os resultados da minha formatura no ensino médio. Durante 3 anos, eu havia me obrigado a afastar essas lembranças. Agora, elas voltavam de forma implacável, não importava o quanto eu tentasse bani-las. Depois de pousar e me despedir de Eleanor, entrei em um carro de aplicativo, Israel Reddit. O motorista, um homem de meia-idade bastante falante, olhou para mim pelo retrovisor. Para onde, senhorita? Fiquei paralisada por 5 segundos inteiros, percebendo que não conseguia me obrigar a pronunciar o nome em voz alta. O nome do bairro residencial na Cedar Lane estava na ponta da minha língua, mas eu simplesmente não conseguia dizê-lo. Leve-me para o bairro residencial na Cedar Lane, por favor, finalmente falei. O carro seguiu por ruas familiares. A cafeteria na Oak Avenue havia fechado, enquanto o restaurante coreano de churrasco na Maple Street havia se expandido para um espaço muito maior. O motorista continuava olhando para mim pelo espelho, repetidamente. Curiosa, perguntei. Há algum problema, senhor? Ele pareceu um pouco envergonhado e sorriu. Você me lembra uma jovem que peguei no aeroporto há 3 anos. Ela estava sentada exatamente onde você está agora, chorando por causa de alguma coisa terrível que havia acontecido com ela. Fiquei com pena dela e disse que precisava continuar seguindo em frente com a vida. O reconhecimento me atingiu e sorri sem jeito. Era eu. O sorriso dele se alargou. Eu sabia que minha memória não estava me pregando peças. Ele olhou para mim novamente. Parece que você está muito melhor agora, não é? Assenti. Estou. Acabei de receber uma promoção e um aumento. Ele riu calorosamente. Esse é o espírito. A vida é sobre seguir em frente e deixar as velhas mágoas para trás. O carro parou na entrada do bairro. Paguei a corrida e agradeci ao motorista antes que ele partisse. Fiquei parada com minha mala de rodinhas diante do prédio. Tudo parecia exatamente como eu me lembrava. O revestimento externo havia sido reformado, e o sistema de entrada havia sido atualizado para funcionar por reconhecimento facial. Levantei os olhos para a janela do 3º andar. A cortina com estampa floral ainda estava pendurada no mesmo lugar, e uma planta jiboia repousava no parapeito da janela, crescendo vigorosamente, com suas longas folhas pendendo e balançando suavemente com a brisa. Chloe nunca havia conseguido manter nenhuma planta de interior viva. Além de mim. Todos aqueles anos atrás. Fiquei ali por um longo tempo. Então me virei, pronta para ir embora. Um barulho de algo caindo veio de trás de mim, seguido por uma voz que eu conhecia muito bem. Luna, é mesmo você? Virei-me novamente. Chloe estava a cerca de 2 metros de mim, uma mão cobrindo a boca em choque, enquanto a outra ainda segurava uma cesta de produtos trançada. A cesta havia tombado no chão, e uma única batata rolava pelo concreto. Ela não fez menção de pegá-la. Apenas ficou me encarando enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Dei um passo à frente. Abaixei-me para pegar a batata. Caminhei até ela e a coloquei de volta na cesta. Voltei. Os lábios de Chloe tremiam enquanto ela lutava para formar as palavras. Você emagreceu. Não respondi. Apenas a observei. Ela parecia mais velha do que 3 anos antes. Havia linhas finas marcadas nos cantos dos olhos, e seu corpo estava visivelmente mais magro. Só passei para dar uma olhada rápida, expliquei, segurando minha mala para seguir em frente. Chloe de repente agarrou meu pulso. Seu aperto era forte e desesperado, como se não quisesse me deixar partir. Luna, você ainda guarda ressentimento de mim por tudo o que fiz? Meu corpo ficou rígido. Devagar, ela se ajoelhou diante de mim. Deixei minha mala cair e me virei para ajudá-la a se levantar, mas ela permaneceu firmemente no chão, recusando-se a se mover. Luna, me desculpe. Sinto muito mesmo. Tudo isso é culpa minha. Por favor, levante-se. Pedi, com a voz tensa pela emoção. Ela balançou a cabeça, mantendo os dedos firmemente fechados ao redor do meu pulso. Só me deixe dizer tudo o que preciso dizer primeiro. Nesses últimos 3 anos, me arrependi todos os dias. Não passei uma única noite em paz. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Deixei meu coração me levar pelo caminho errado. Eu sabia que ele era o homem que você amava. Sabia que você significava tudo para mim, que era toda a minha razão para continuar seguindo em frente, e mesmo assim me deixei cair. Sua voz falhou, partindo-se em fragmentos irregulares. Não espero que você me perdoe, de verdade. Você pode me odiar, pode me cortar da sua vida pelo resto dela. Eu aceito tudo isso. Mas não vá embora completamente. Só me deixe ter pequenos vislumbres de você de longe. Você pode fazer isso por mim? Eu a encarava. Essa era a irmã que um dia havia sido minha rocha inabalável, meu porto seguro, a única pessoa no mundo diante de quem eu nunca precisei me proteger. Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas próprias bochechas. Levante-se primeiro. Ela permaneceu ajoelhada. Por favor, levante-se, e podemos conversar direito sobre isso.
Aos poucos, os dedos dela afrouxaram o aperto em meu pulso. Segurei seus braços para ajudá-la a se levantar. Ela cambaleou, instável, e eu a segurei antes que caísse. Eu não te odeio, falei. Lágrimas novas inundaram imediatamente seus olhos. Mas também não posso voltar a ter com você o que tínhamos antes. Seus olhos perderam o brilho. A luz que havia neles desapareceu completamente. Continuei falando. Não voltei planejando partir novamente. Vou me mudar daqui permanentemente. E quanto a nós? Respirei fundo. Preciso de tempo. Pode levar 5 anos, 10 anos ou até o resto da minha vida para que eu consiga superar tudo isso. A boca de Chloe se abriu e se fechou algumas vezes, antes que ela finalmente assentisse entre lágrimas. Eu aceito qualquer coisa, desde que possa ver você de longe de vez em quando. Levantei a mão para enxugar minhas próprias lágrimas. Estou indo embora por enquanto. Voltarei outro dia para buscar meus pertences antigos. Chloe estendeu a mão como se quisesse me segurar, mas seu braço congelou no ar, incapaz de me alcançar. Eu havia dado apenas alguns passos com minha mala quando sua voz me interrompeu. Ethan está morto. Parei. Ele morreu em um acidente de carro no dia seguinte à sua partida da cidade. Fiquei imóvel por um instante. Então continuei puxando minha mala para fora do bairro. Ele havia jurado uma vez que, se algum dia me traísse, perderia tudo o que tinha. Da forma mais cruel possível, cumpriu sua palavra. Ainda assim, nada disso importava mais para mim. Mudei-me para um apartamento que havia alugado antecipadamente. Durante aquele mês de licença, dormia até acordar naturalmente todas as manhãs, comprava minhas refeições na lanchonete próxima e passava horas sozinho com meus pensamentos no parque comunitário. Nenhum prazo de trabalho me pressionava. A vida parecia maravilhosamente simples e pacífica. Depois daquele dia, nunca mais encontrei Chloe. Ainda assim, refeições caseiras começaram a aparecer regularmente na minha porta. Eram todos os meus pratos favoritos. Costelas glaciadas com mel, asinhas de búfalo apimentadas e tudo aquilo que eu amava. Eu comia todas as refeições que ela deixava. Parecia errado desperdiçar comida feita em casa. Mas 3 anos se passaram num piscar de olhos. Eu estava sentada em uma reunião de trabalho quando recebi a notícia da morte de Chloe. A conclusão oficial da polícia foi afogamento, provocado por depressão. Dentro de sua casa, os investigadores encontraram grandes quantidades de antidepressivos prescritos e comprimidos para dormir, além de um bilhete de despedida escrito à mão. Luna, a dívida que tenho com você terá que ser paga em outra vida. Por favor, viva uma vida boa e plena. Mamãe, papai e eu sempre estaremos cuidando de você e protegendo você. Eu não chorei. Ainda assim, um vazio avassalador se instalou em meu peito. O último membro vivo da minha família havia partido. Providenciei para que Chloe fosse enterrada no jazigo da família, ao lado dos nossos pais. A fotografia em sua lápide era uma que eu havia tirado quando ela tinha 20 anos. Seu sorriso era tão puro e gentil quanto uma rosa branca. A chuva começou a cair do céu. As gotas atingiram meus olhos e escorreram pelas minhas bochechas. Sussurrei baixinho para o céu cinzento. Se tivermos outra chance em outra vida, eu serei quem cuidará de você como sua irmã mais velha. Fim, que Deus te abençoe. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês choraram? Você chorou? A lágrima deu ré? Você ficou com raiva no coração? Eu tive um misto de sensações com essa história. Por quê? Porque a irmã da protagonista, ela foi safada num certo nível, né? Mas, gente, eu super entendo ela. Ela passou a vida toda cuidando da protagonista. E quando ela recebeu um pouquinho de carinho, ela já se apaixonou, né? Pela aquela pessoa que deu cuidado, deu carinho. E começou um romance bem... Como é que eu posso falar sem dizer um palavrão? Ela começou um caso de amor bem... Ai, como é difícil não xingar. Ai, gente, bem safadinho, né? Bem safadinho com o namorado da protagonista. O que eu mais achei errado foi o quê? Foi o namorado. Ele sabia, era a irmã dela. E gente, ele que foi o safado. Eu não consigo culpar a irmã, por quê? Porque ela sofreu a vida toda, ela carregou a irmãzinha nas costas, ela fez de tudo pela irmã. Pelo lado, eu entendo a protagonista, o ódio que ela sentiu da irmã, a raiva, a tristeza, porque eu acho que nem foi tanta a traição do namorado que doeu nela, né? Foi a traição da irmã. Mas o final da irmã foi um pouquinho triste também. O do protagonista, ele recebeu o karma na hora, né? Ele falou que se traísse ela, ele perderia tudo. Então, perdeu a vida. Perdeu a vida. O karma deu uma chulepada na cara dele que no instante ele caiu. Já a irmã da protagonista, ela entrou numa espiral de depressão, né? E, infelizmente, ela foi encontrar Jesus. Foi encontrar Jesus, gente. Tadinha. Ai, eu achei muito lindo o final Ai, tá chegando notificação. Da protagonista falando que se houvesse uma próxima vida, ela cuidaria da irmã, ela seria a irmã mais velha. Aí a gente pode ver que a protagonista realmente amava a irmã e que mesmo tendo a mágoa, a raiva, o ódio, ela perdoou, né? Eu fiquei com vontade de chorar, mas eu sou muito assim, muito, muito forte pra chorar com historinha. Acho que a única que eu chorei foi qual?
foi na meu blog de despedida, deixou meu ex-louco. Pra quem ainda não assistiu essa história, é muito bonita. É que ela larga o namorado no momento mais difícil dele. Por quê? Porque ela quer que ele cresça. E sabe que se ele ficar com ela, ele nunca vai crescer. Por quê? Porque ela tá doente. Ele vai coisar todas as economias dele e não vai ter futuro e vai dar pra ela se tratar. E ela não quer, ela abriu mão, né, da própria vida, da própria saúde, sendo que ele tinha dinheiro, pra ele poder crescer na vida. É muito linda mesmo. Eu chorei horrores. Eu chorei. Que meus olhos são pequenos, mas ficaram desse tamanhozinho aqui, ó. Quase que eu não pisquei. Então, gente, eu vou parar de falar, porque senão eu vou continuar falando aqui com vocês até amanhã. Beijo, tchau, que Deus abençoe todos vocês.